A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor José Veríssimo. Estou aqui na Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra, aqui no Templo Sede. Igreja esta que é presidida pelo pastor Eliseu da Rosa Cadena. E eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente fazer o estudo bíblico da nossa última lição, ou seja, da nossa 13ª lição desse trimestre, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Começamos ao longo de todo o nosso trimestre falando sobre a criação do homem, a criação da mulher, falando sobre o poder da criação que Deus executou na vida do homem. E hoje, ao terminar esse trimestre, fechamos com o novo nascimento. E é interessante que o texto base que nós usamos para esse estudo está em João capítulo 3, falando sobre aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos. E o interessante disso tudo é que Nicodemos, sendo um homem estudado, um homem conhecedor da lei, mas ele não conhecia nada sobre as coisas do Espírito. Por isso que Jesus, ele, ao encontrar com Nicodemos, Jesus, ele disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E Nicodemos, não entendendo o que significaria aquilo, Nicodemos, ele chega ao ápice de dizer de como poderia ele nascer de novo se ele já era velho. Então Jesus coloca a mensagem do novo nascimento, dizendo que ele tinha que nascer da água e do Espírito. E ele até então não pôde entender como seria aquela mensagem, mas Jesus então explicando para ele, assim como um pai explica para um menino, dizendo que o processo do novo nascimento, ele se dá em 3 fases, que é justificação pela fé, regeneração e santificação. A justificação, como diz aqui no nosso primeiro tópico, né, ele fala do novo nascimento através da justificação. A justificação, ela não é feita mediante a vontade humana, é justificação pela fé em Cristo Jesus. E essa justificação transforma o homem em justo. Ou seja, Deus justifica, torna aquele homem justo, fazendo com que este homem já não mais aparenta o pecado. Ou seja, Jesus, ele então, quando ele entra no processo da justificação, ele limpa todo e qualquer tipo de acusação com aquele homem. É como se você pegasse a capivara, ou seja, todas aquelas acusações que tinham e rasgasse. Então, essa justificação, ela te torna justo para com Deus. Deus, ao olhar para você, ao olhar para mim, ele já não vê mais o pecado, porque agora, em Cristo Jesus, nos tornamos justos. E isso é que é a grande maravilha do Evangelho e também do novo nascimento em Cristo Jesus. Nos tornamos justos, não por nossos próprios méritos, mas nos tornamos justos por conta da fé em Cristo Jesus. Ele nos justificou, ele nos tornou justo. Por isso, nesta manhã, estamos aqui falando sobre aquele diálogo que ele teve com Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus de noite, porque possivelmente Nicodemos tem ouvido Jesus e criado nele algumas dúvidas, mas ele procurou Jesus e Jesus prontamente o atendeu para livrá-lo, para colocar nele o sentido real da salvação, que só por meio de Jesus poderia ter sido feito. Por conta disso, ele fala sobre nascer da água e nascer do Espírito. A água, ela tem a conotação do batismo, como também tem a conotação de purificação. Não tem como termos um novo nascimento se nós não passarmos por essa purificação. E pelo Espírito, porque é algo que vem de dentro, não é algo que vem de fora.
Não são obras humanas que vai nos fazer um novo homem, mas sim um Espírito que nos muda de dentro para fora. E a regeneração, ela é o processo após a justificação, porque a regeneração nada mais é do que a característica de nos tornar regenerados, ou seja, tirar tudo aquilo que vem a nos atrapalhar, que vem nos ligar à natureza humana para com Deus. A regeneração, ela é instantânea. Ela faz com que a gente tenha um novo sentimento para com Deus. E a santificação? A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, ela é um processo. A justificação, o próprio Deus nos justifica mediante a nossa fé. A regeneração é a mudança das nossas características. E, por fim, a santificação, ela é um processo. Ela não é algo que tem um término. Ela é um processo. Todos os dias nós galgamos caminhos maiores. E por conta disso, o resultado disso é termos um novo nascimento em Cristo Jesus. E o interessante é que quando nós falamos de um novo nascimento, falamos também da importância de viver esse novo nascimento para Deus, viver uma nova vida em Deus, viver uma vida separada para Deus, viver uma vida não de resquício do velho homem, porque já passamos pelo processo. Então, quando nós somos transformados e nos tornamos um novo homem, automaticamente aquilo que faz parte do meu passado, ou seja, do velho homem, ele foi embora. Eu não tenho mais resquícios, eu não tenho mais lembrança disso. Eu tenho que viver uma nova vida em Deus. E Deus nos dá todas as ferramentas para que possamos viver essa realidade. Uma realidade que não é feita por vontade humana, mas sim vontade de Deus. Ele nos dá todas as ferramentas, todas as condições para que a gente venha a viver. Por isso que nós vivemos e nos alegramos em ser um novo homem, uma nova criatura em Deus. E eu queria apenas aqui ler o que Jesus ele fala com Nicodemos, e ele fala uma coisa interessante aqui. Jesus respondeu, versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não tem como fazer parte do reino de Deus se nós não vivermos dentro desse processo. Esse processo ele faz parte dessa nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, eu convido a você, nesta manhã, a buscar isso em Deus, a buscar no Espírito Santo esse novo nascimento, fazendo com que a sua natureza humana, ela não venha te atrapalhar nesse processo. Que você venha a ser abençoado, que você venha a ser regenerado e que você venha, nesta manhã, procurar a cada dia a santificação, separando-se daquilo que te atrapalha, separando-se daquilo que te afasta de Deus e se aproximando de Deus através da santificação. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, querendo Deus.